Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines novamente. Estamos retornando então com a terceira e última aula do módulo 5 do treinamento de implantação do 5S, e a gente vai falar sobre os principais ganhos da implantação do Seitsu, que é o quarto senso, o senso de padronização e saúde. Tá? Então a etapa do Seitsu, que é o senso de padronização de saúde, ela é implementada após a etapa do Seisu, que é o senso de limpeza. Então, depois que a gente terminou aquela primeira etapa do botar a casa em ordem, a gente começa com a parte de solidificação da cultura, que são os dois últimos sensos. Então agora a gente vai começar a trabalhar sobre padronização e o senso de limpeza e saúde. Tá? É uma etapa que visa tanto a padronização de procedimentos e fluxos de trabalho, como a saúde e asseio das pessoas. Tá? Tem como resultado o aumento da autoestima dos colaboradores. Então, um dos principais ganhos que eu vejo é o aumento da autoestima e consequentemente, da motivação. E se você tem um funcionário motivado, você tem um funcionário que produz mais, você tem um funcionário que produz com qualidade, você tem um funcionário que ele é mais comprometido, Então, é uma das grandes vantagens é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas dentro da empresa. Então, nessa etapa são firmados os valores implementados pelos 3 sensos anteriores. Então, como eu falei na outra aula, o programa do 5S ele tem que ser retroalimentado. Então, nessa etapa você faz com que os outros 3 sensos que foram implementados antes sejam revistos, para afirmar ali a cultura. E a partir do momento que a gente está fazendo os padrões de trabalho, a gente está revisitando os conceitos que foram implementados nos outros 3 sensos. Podemos citar, então, as principais vantagens da implantação desse senso. Então, o aumento da produção, como esse senso ele prega a melhor forma de executar uma sequência de operações. Então, ao executar atividades seguindo essa ordem, é possível obter uma maior qualidade e velocidade nas ações. Por que isso? Porque cada fluxo que ele é construído, ele é estudado, no chão de fábrica, avaliando todas as perdas, de tempo, de material, enfim, e ele visa eliminar ou pelo menos minimizar essas perdas. Então, a partir do momento que eu consigo eliminar os desperdícios, como de tempo, por exemplo, eu consigo otimizar minha linha de produção e fazer com que ela seja mais rápida, fazer com que ela seja mais ágil, mais competitiva no mercado. Então, com o aumento da autoestima das pessoas, há o aumento da motivação para o trabalho. Então, é aquilo que a gente estava falando antes, uma pessoa mais motivada, uma pessoa com autoestima elevada e com a motivação, por consequência, aumentada, ela vai executar o trabalho dela com mais alegria, com mais vontade, ela vai ser mais produtiva. Quando se seguem padrões de produção, é mais difícil a produção de retrabalho ou refugo. Então, se eu estou seguindo um padrão à risca, então provavelmente eu não vou errar, não vou gerar peças com defeito, não vou gerar perdas de tempo e dinheiro com sucateamento de peças, não vou perder também muitas vezes a energia, não vou gastar energia para fazer a reciclagem dessas peças para tentar reaproveitar o material, dependendo do produto, dependendo da empresa. Tá? Então, se eu sigo o padrão, que é um padrão estudado, então provavelmente eu vou, isso respeitando os parâmetros de produção, as condições, enfim, muito provável que eu vou ter uma produção com uma quantidade de retrabalho muito, mas muito reduzida. Tá ok? Então, o aumento da gestão de recursos, é uma segunda vantagem. Então, a boa padronização dos processos de seu empreendimento melhora nos momentos de tomada de decisão. Então, possibilitando identificar áreas que precisam de maior investimento em equipe ou equipamentos. Então, se eu tenho um cenário padronizado, vamos dizer assim, que eu consiga medir a eficiência dos meus setores da empresa, o dono da empresa, lá o gestor, o gerente, ele consegue ver, por exemplo, onde está sobrando recurso, onde está faltando recurso. Aquela questão de realocação de recursos, sejam utensílios, equipamentos, ferramentas, de um setor para o outro, ele vai equilibrando
ele vai equilibrando a produtividade dentro da empresa, né? Então, é uma grande sacada também ao aumento da gestão de recursos nesse quesito. Também é possível identificar possibilidades de redirecionamento de recursos, identificando onde está sobrando, onde está faltando, né? Como eu comentei antes. E quando o recurso não é utilizado em nenhum setor da fábrica, pode ser vendido gerando entrada de capital para a empresa. Então, se daqui a pouco a empresa identificou que ela tem lá uma máquina, né, da linha de produção, que ela não é mais utilizada porque era utilizada para produzir determinado produto e agora não tem mais aquele produto, não trabalho mais naquele segmento e ela não vai ser aproveitada em nenhum setor da empresa, eu posso vender essa máquina, né, para uma outra empresa e aí é para acabar gerando um capital, né, uma entrada de verba para a empresa que eu trabalho, por exemplo. O que vai ser bom assim, né, para o caixa. E aí esse dinheiro ele pode ser utilizado para comprar outra máquina, pode ser utilizado para comprar ferramenta, pode ser utilizado para N coisas, né? Então também tem essa questão de quando um recurso está obsoleto ali dentro da empresa, né? Isso eu falei em máquina, mas pode ser peças, pode ser subconjuntos, né? Lá um motorredutor, um motor, né? Eu posso estar com ferramentas dentro da empresa que eu não uso mais, então vários recursos eles podem ser vendidos para outra empresa, gerando capital para outra empresa, gerando capital para a empresa que eu estou trabalhando. Facilita as tarefas dos colaboradores e diminui suas falhas, né? Então, uma ferramenta que surge com a implantação do SEITSO, Procedimento Operacional Padrão, que é o POP, né? Então, a gente já vem comentando muito sobre isso durante as nossas aulas aí. Com a utilização dessa ferramenta é possível elaborar fluxogramas, diagramas que auxiliam na capacitação para atividades dos colaboradores. Então, junto com os procedimentos padrões, vem a questão dos treinamentos, né? Então, a gente se busca a qualificação da mão de obra. Além disso, com essa direção do processo já estabelecida, a uniformidade atingida e os erros minimizados. Então, eu consigo capacitar minha equipe e diminuir os erros durante a produção, né? Então isso é muito visível. E também surgem outras ferramentas como as lições de um ponto geradas pelo próprio chão de fábrica. Então, às vezes eu chego a um ponto de qualificação que os meus próprios operadores lá, o meu próprio pessoal do chão de fábrica, vamos dizer assim, já está capacitado a eles mesmos gerarem pequenos procedimentos, né? Que eles vão utilizar ali no chão de fábrica, onde eles vão passar um conhecimento daquele que faz melhor uma atividade, ele pode passar esse conhecimento para os outros colegas, né? Sem precisar de um setor de treinamento ali no pé da máquina, como a gente fala mesmo, ele pode estar passando esse conhecimento aí para os colegas dele de trabalho, tá? Maior engajamento da equipe, então relaciona-se diretamente com o item anterior, né? Quando os funcionários sabem o que deve ser feito e enxergam com clareza o porquê de cada etapa, existe uma consequente motivação desses colaboradores que se sentirão mais motivados com a empresa como um todo, tá? Normalmente as equipes sentem orgulho dos resultados atingidos até essa etapa e é indicado a promoção de premiações para incentivar equipes, como a criação de indicadores que possam medir esses resultados. Então, lá no início da nossa aula a gente falou sobre os indicadores, se existem indicadores que medem o avanço do programa, né? Existindo esses indicadores, a equipe ela pode ser incentivada e até aconselhado que seja, né? Que, por exemplo, de determinado em determinado período, sei lá, 3 meses, enfim, 3 meses, 6 meses, a empresa faça um pequeno evento, né? Não precisa ser nada estrondoso, mas onde essa pessoa receba lá uma camiseta, um boné, um chaveiro, né? Um pequeno prêmio em dinheiro, um voucher em algum restaurante para a pessoa poder ir com a família, enfim, são tantos prêmios pequenos, né, que incentivam as pessoas a buscarem o atingimento daquele indicador que está no setor ali, mostrando os resultados, né, da aplicação não só do quarto censo, mas de todo o programa, né? Então, incentivar a equipe a engajar, a buscar o resultado e fazer a coisa funcionar, né? Bom, pessoal, chegamos ao final da terceira aula e também do módulo 5, né,
do quarto censo aí da aplicação do SEICTS, né, do nosso curso de implantação do 5S. Eu agradeço muito a atenção de vocês até agora, né? Espero que o conteúdo tenha sido válido para vocês até o momento e aguardo vocês aí para as últimas aulas, para o último módulo do nosso treinamento de implantação do 5S, onde a gente vai falar sobre o censo de disciplina, né? De autodisciplina, que é o censo que fecha o programa como um todo, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima.